Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e algumas vezes aí quando a gente tá fazendo algum trabalho, a gente não tá lá muito inspirado e não sai muito bom, né? E muitas vezes até a gente mesmo sabe que aquele não foi o melhor e acaba se arrependendo um pouquinho, né? E é justamente por isso que hoje a gente vai trazer 8 artistas que não gostaram de seus álbuns, hein? Fica... E galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais assim. E segue também a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, a gente tá sempre postando coisa por lá, beleza? Bom, quando a banda Oasis surgiu lá, eles se dedicaram muito às suas músicas lá. E por isso que eles começaram a fazer bastante sucesso lá nos anos 90, né? Mas imagina o que poderia acontecer aí com eles se depois se dedicar tanto tempo aí aos seus primeiros álbuns, depois eles lançassem alguns ali mais às pressas e sem muita inspiração, né? Pois é, isso aí aconteceu com o álbum Be Here Now, que foi lançado em 97. E tudo pior ainda, porque apenas 3 anos depois, no ano de 2000, eles lançaram Stand on the Shoulders of Giants, que foi considerado aí como um dos piores da banda. O próprio Noel Gallagher, numa entrevista em 2011, ele falou que quando esses álbuns foram feitos aí, ele não tinha a menor inspiração e nem mesmo fazia sentido pra ele compor músicas ali, que ele não tinha desejo nenhum nisso. Então por isso os álbuns acabaram meio saindo aí de qualquer jeito, né? E não à toa aí é considerado por muitos como um dos piores da banda, e aí pelo jeito até pelos próprios artistas. Essa mesma coisa aconteceu com a lendária banda de hard rock lá dos anos 80, que foi o Van Halen, né? E até mesmo eles que fizeram muito sucesso, também teve um álbum aí que eles não gostaram muito. E eu tô falando do álbum Van Halen 3, lançado lá em 98 e que no final acabou sendo aí um fracasso de vendas. Esse disco aí, inclusive, ele foi produzido, né, pelo Mike Post, que era o produtor ali de músicas e trilha sonora de séries como Lei e Ordem e Renegado. Mas nem isso acabou aí ajudando a fazer com que o álbum fizesse algum sucesso. E assim, logo depois do lançamento do disco, quando os fãs compraram ali, foram pôr pra ouvir e tocar a cada música, eles falaram, não, a próxima vai ser boa. E até que acabou não sendo, né? E assim, então, o disco acabou vendendo muito pouco aí, chegando a vender menos de 1 milhão de cópias, que era uma coisa que pro Van Halen acontecia direto, né? Era muito fácil pra eles. E no final esse disco aí acabou até mesmo sendo um dos responsáveis aí pela saída do Gary Cherone em 99, né? Are you ever so silent when she wanted to talk? E no final, o que mostra ainda mais que eles realmente não gostaram desse álbum foi o lançamento do disco The Best of Both Worlds, lançado lá em 2004. Ele que foi uma coletânea aí dos sucessos da banda anteriormente e não teve sequer uma musiquinha desse disco aí. E a banda The Smiths passou por uma situação parecida aí com o lançamento do álbum The Smiths, lá em 84. E isso aconteceu porque depois da banda já ter gravado ali 14 faixas do disco, eles trocaram de produtor e chegou assim o John Potter. Mas ele acabou querendo aí mudar bastante as músicas lá, que como eu falei, já estavam gravadas, né? E essas mudanças aí que ele trouxe acabaram não sendo assim muito bem aceitas pelos membros da banda. O próprio Morrissey, né, que era o vocalista da banda na época, ele falou que o resultado final do disco ali não era suficiente, mas depois de todo o dinheiro e o tempo gasto ali, a gravadora decidiu meio que ignorar o vocalista e lançou o disco mesmo assim, né? E por isso que ele não curte muito esse disco não. E essa insatisfação aí com os próprios discos também atingem bandas e artistas lendários, como é o caso dos Beatles, né? E nesse caso foi justamente o último álbum da banda, né? O 12º deles, que foi o Let It Be, lançado lá em 1970. O próprio John Lennon, em 70 mesmo, pouco tempo depois do lançamento do disco e também da banda separar, disse que a gravação aí do disco como um todo foi uma experiência horrorosa. Falando inclusive que ele foi um dos principais motivos para a banda acabar e que eles não estavam mais aguentando ali ficar perto do Paul McCartney, sei lá, acho que era a convivência deles. E no final ele não gostava do disco, não pelas músicas em si, mas pela experiência ali, pelo que trazia de memória pra ele, eu acho. Speaking words of wisdom, let it be.
E o Prince também passou por essa situação com o Black Album, que ele lançou lá em 87. O problema aí foi que assim que eles terminaram de produzir o disco, o Prince ele teve ali uma espécie de aversão ao álbum. Falando inclusive que o álbum não passou de uma epifania espiritual e que foi criado por uma entidade do mal que foi a Spook Electric. Hold on. That's nice. Did you buy it? Yeah, right. Mas apesar disso tudo, inclusive com o Prince não querendo que ele fosse lançado, ele foi lançado e acabou sendo um sucesso, aí vendeu bem e deu lucro, né, ao contrário dos álbuns anteriores. Inclusive em 94 a Warner fez um relançamento aí de uma edição limitada com o Prince ainda achando que a versão era mal assombrada. E quem passou por problemas aí com um álbum ali que foi feito meio de forma apressada também foi o U2, com o álbum Pop lançado em 97. O álbum teve 3 produtores e até mesmo fez com que o baterista tivesse que passar por uma cirurgia nas costas. E, inclusive, uma das coisas que mostrou aí que ele não foi feito da melhor forma é que até mesmo depois de ter sido enviado para masterização, que é a parte final da produção do disco, ele teve que sofrer ainda algumas mudanças. Ou seja, né, ele não estava sendo feito da melhor forma. Inclusive, o vocal do refrão da música Last Night on Earth foi gravado pelo Bono Vox somente no último dia ali, era o prazo final, ele tinha que gravar aquele dia. No final, a banda não curtiu muito o disco, né? Mas teve que fazer uma turnê de divulgação, assim como as bandas sempre fazem, né? E pra garantir aí que as pessoas, acho que quisessem ir no show, eles tocavam ali músicas sucesso dos discos anteriores pra chamar a galera, né? Inclusive com o próprio Bono Vox aí, pouco depois do lançamento, dizendo que o álbum Pop aí, ele não teve tempo suficiente ali pra ser terminado da melhor forma. Então é isso mesmo, né? Eles não conseguiram fazer direito as coisas. E esses problemas aí também podem acontecer quando a banda tá passando por uma reestruturação, acho que a gente pode dizer assim. Isso aconteceu com o disco Cut the Crap, lançado em 85 pelo The Clash. Um pouco antes deles começarem a gravação do disco, 2 membros foram despedidos, e eu tô falando do baterista Topper Headon e do guitarrista e co-vocalista Mick Jones. Depois disso ainda, o Joe Strummer, né, que era o vocalista, ele convidou lá o primeiro produtor que a banda teve, que foi o Bernie Rhodes, né, que quis ali co-escrever as músicas, né, compor ali junto com o artista e também produzir todas elas. No final aí, né, a gravação desse disco acabou com a formação original da banda, como eu falei, e a pouca experiência que o Bernie Rhodes tinha na época aí fez com que o disco não fosse dos melhores aí, não fizesse mais tanto sucesso. Quando o disco foi lançado, os fãs não reagiram aí da melhor forma, o que fez inclusive que a própria banda se recusasse a fazer uma turnê. Ou seja, nem a banda, nem os fãs, ninguém gostou desse disco aí. E por último aqui a gente traz o álbum Angles, do The Strokes, que foi lançado lá em 2011. Quando a banda surgiu, lançou seu primeiro disco ali, que foi um verdadeiro sucesso, né? E a partir daí, sempre, claro, vai ser muito difícil se igualar a ele, né? Porque realmente foi um estouro. E quando eles lançaram First Impressions of Earth, lá em 2006, ele já não foi aí dos melhores, né? Dos que fez mais sucesso e que agradou mais aos fãs. Mas apenas 5 anos dele aí, como eu falei, em 2011, eles lançaram Angles, que não agradou nem mesmo aos próprios artistas. Com o próprio vocalista da banda, Julian Casablanca, falando que ele mesmo teria mudado várias coisas que estão nesse álbum aí. E o guitarrista Nick Valence disse numa entrevista também que esse disco aí é horrível. Ou seja, ele não gosta muito mesmo não, né? Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? Conta aqui pra gente se você gosta de um desses discos aí, já que não é porque os artistas não gostam que você não pode gostar, não é mesmo? Aqui do Zane tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!